Conversar agora com Lucas Leite, professor e doutor de Relações Internacionais pela FAAP, que se junta a gente mais uma vez nessa madrugada. Lucas, obrigada, viu, pela disponibilidade, por conversar e nos ajudar a entender melhor os rumos desse conflito. Começo te perguntando sobre Donald Trump, né, que é a postura ali do presidente americano, ambígua muitas vezes, é o ponto principal nesse momento. O que essa postura ambígua representa? Quais são os reais interesses dos americanos entrando ou não nesse conflito? Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, prazer falar com todos. De fato, a posição nesse momento de Donald Trump é extremamente delicada. O pedido justamente para que a decisão seja feita em relação a entrar no conflito militarmente ou não, é, na minha percepção, justamente uma forma de tentar fazer com que se entenda melhor quais os custos, quais os riscos, e mais ainda, se perceba em relação à população dos Estados Unidos como que essa possibilidade pode ser entendida. Ou seja, se a pressão aumentar ou diminuir por um lado ou por outro, isso provavelmente vai impactar na tomada de decisão do presidente Donald Trump. Ele se encontra, portanto, numa situação extremamente delicada, justamente porque nós temos hoje uma situação de apoio muito grande a Israel por grande parte do país, ao mesmo tempo em que grande parte da sua base votou nele, esperando que ele não entrasse nesse tipo de conflito. Esse é o ponto, né? E a gente acompanhou ao longo das últimas semanas, inclusive, protestos, né, ocorrendo nos Estados Unidos de moradores contrários à entrada dos Estados Unidos na guerra. Então tem uma pressão política e dos próprios eleitores de Donald Trump. E aí a gente se pergunta se há um caminho realmente para que essa resolução pela diplomacia aconteça. O senhor enxerga esse caminho nessas 2 semanas colocadas por Donald Trump? Eu acho improvável, a não ser que nós tenhamos uma escalada do conflito por alguma das partes e também, portanto, uma necessidade de entrada de outros atores na região. Como foi muito bem dito, nós temos a questão de grupos que atuam no Iraque, que são grupos xiitas, que têm uma conexão direta com os ayatollahs no Irã. Nós temos também outros atores que não se contentam com a forma como Israel tem tratado os demais atores na região, como o Iêmen, o Líbano, a Síria, o próprio Irã e a Palestina, obviamente. Isso tem gerado, portanto, uma visão muito negativa em relação a parceiros ou a vizinhos na região, como é o caso do próprio Paquistão, que disse que ajudaria o Irã se fosse necessário em alguma medida, assim como a Rússia já declarou que vai ajudar o Irã vendendo mais armamentos, dando a mais apoio estratégico, e a China, que tem se mostrado uma posição muito cautelosa, pedindo justamente, sendo o único ator que a gente está vendo das grandes potências, a pedir que tudo seja resolvido na diplomacia, que o Conselho de Segurança faça reuniões extraordinárias para debater a questão e que não se aceite nenhum tipo de agressão vindo dos dois atores. Nesse caso em particular, a agressão começou com Israel, portanto, é o país que tem sido condenado em relação a esse tipo de atitude. Agora, professor, nessas falas várias de Donald Trump, puxando um pouco ainda a situação, né, do presidente americano, ele é um crítico público, né, do acordo nuclear com o Irã e vem pedindo que um novo texto seja redigido. Há dúvidas sobre quais seriam os termos, né? Há chances disso acontecer e, de fato, o que deveria estar na visão agora do governo americano com Donald Trump nesse novo acordo? E aí que entra o problema, né? Nós temos que entender o seguinte: qual é o grande objetivo, de fato, dos Estados Unidos, de Donald Trump, nesse momento? É mudar o regime no Irã ou é, de fato, conseguir com que o Irã conceda, né, algum tipo de confirmação de que ele não vai enriquecer urânio na medida que possa construir armas nucleares ou coisa do tipo? Então, se o objetivo for, de fato, destruir o país no sentido de destruir o regime atual, fazer uma mudança de regime, é muito improvável que qualquer uma desses pedidos, qualquer um desses elementos de negociação vá para frente, porque aí seria a opção militar apoiada principalmente por Israel. Agora, se de fato, o que eu imagino que talvez tenha mais chance de acontecer, uma vez que Donald Trump tem sido muito pressionado, especialmente por sua base, se de fato a escolha for por realmente negociar um novo tratado
que atenda necessidades e pedidos do Irã, mas também atenda ao que a gente chama, né, desse bloco ocidental que praticamente negocia junto também a outros atores como a própria Rússia, que foi muito importante em tratados anteriores, aí a gente pode sim ter um acordo que resolva diplomaticamente a relação com os Estados Unidos, e isso faz com que Trump, os Estados Unidos, pressionem Israel a não mais atacar o Irã. Porque se não tem mais o elemento da questão nuclear, se ela está garantida, o argumento utilizado por Israel, que na verdade é um argumento ilegal, não se pode fazer guerra preventiva, não se pode atacar alguém antes de um ataque formal armado anterior. Então isso tiraria o argumento de Israel de que ele estaria ali, na verdade, combatendo a possibilidade de do Irã ter uma arma nuclear. Agora, professor, o senhor traz uma questão crucial, né? A pressão por uma mudança de regime. O que isso pode significar nos próximos meses e para o mundo inteiro, né? Olha, mudança de regime, infelizmente, né, a gente percebe que ela não é algo que sai bem sucedido. Nós tivemos o caso mais notável do Iraque em 2003, nós tivemos também o caso do Afeganistão, que foi ocupado, houve mudança de regime e hoje voltou às mãos do Talibã, numa situação uma situação pior e talvez mais constrangedora para os Estados Unidos. Nós tivemos mudança de regime na Líbia, coisa que também não deu certo de acordo com os planos dos países ocidentais. Porque mudança de regime, além de tudo, é uma intervenção forçada que rompe com todos os mecanismos e princípios do sistema internacional. Por exemplo, o da soberania. Os países são todos considerados soberanos e devem ter o seu território, sua população e seus governos respeitados. Isso não quer dizer que a gente deva concordar com a política externa de um país, com a política interna de um país, mas que existem princípios no direito internacional que, se não forem respeitados, vão nos colocar num sistema que não há regras. E isso é muito mais perigoso. Portanto, a ideia aqui é que sim, se respeite a Carta da ONU, o artigo 51, que fala quais são as possibilidades do uso da autodefesa, que não foi o caso atual, ou mesmo que a gente pense na resolução 242, durante a Guerra dos 6 Dias, em que finalmente os países concordaram que toda negociação deveria ser diplomática, respeitando os limites territoriais de cada país. Professor, peço que o senhor fique aqui com a gente ainda, temos algumas perguntas. Nós estamos conversando com Lucas Leite, professor e doutor de Relações Internacionais pela FAAP, que volta daqui a pouquinho. Vou trazer mais alguns pontos aqui para a nossa conversa.